Uma aplicação prática utilizando três funções importantes dessa nova safra de funções do Excel: único, filtro e classificar. Na história mais recente, o Excel lançou várias funções e entre elas estão a função único, classificar e a função filtro. E eu vou te mostrar uma aplicação prática utilizando essas três funções. O que nós vamos fazer? A gente vai poder, a partir dessa base de dados que eu tenho aqui à esquerda, selecionar uma regional, por exemplo, o norte, e ter aqui os dados de vendas dessa regional. Antes do Excel lançar essas funções, a gente fazia esse tipo de aplicação muitas vezes utilizando o filtro avançado do Excel. Hoje a gente consegue fazer com a função filtro, classificar e único. Elas vão trabalhar muito bem aí juntas, tudo bem? Então essa é a minha planilha pronta, eu vou pegar uma em branco para te mostrar. Bom, então vamos lá. Primeiro passo, eu preciso montar aqui na regional uma lista suspensa. E para isso eu preciso das minhas regiões em ocorrências únicas. Então deixei aqui nessa coluna F, vou utilizar a função único igual a único. E como o nome diz, eu vou ter ocorrências únicas para esse intervalo que eu selecionei. Como faz parte dessa nova safra de funções do Excel, ela é uma função matricial, ou seja, eu faço aqui na primeira célula e o retorno dela não é apenas uma informação, é uma matriz de informações de dados, então ele fica me mostrando aqui nessa área azul as ocorrências únicas que eu tenho da coluna que eu selecionei. E de forma que se isso for crescendo, ou se alguma coisa alterar, a nível de teste eu vou colocar aqui uma letra a mais, um Q aqui, ó. Você vai ver que ele iria aparecer aqui automaticamente, tá bom? Vou dar um Ctrl Z, então assim funciona a função único. E agora eu consigo fazer uma lista suspensa aqui. Mas antes disso, deixa eu mostrar rapidamente um conceito que talvez você não conheça dessas funções mais recentes do Excel, é que se eu digitar igual e clicar nessa célula, ele faz referência a F6. Até aqui, nenhuma novidade. Só que se eu quiser referenciar todo o resultado da função único, basta eu selecionar a primeira célula onde eu fiz uma função que tem um resultado matricial e colocar aqui um hashtag na frente. Então, esse F6, que é a célula inicial, a célula onde está a minha função mesmo, eu colocando o hashtag na frente, eu seleciono todo o resultado da função ali matricial. Dito isso, o que a gente vai fazer? Vou ver aqui na célula I5, onde eu quero fazer a minha lista suspensa, guia dados, validação de dados. Vou falar que eu quero criar uma lista, e aqui na fonte eu vou fazer isso igual a essa célula, e vou colocar aqui um hashtag. Ele vai referenciar todo o resultado da função único. Vou dar um OK e quando eu expando eu tenho o resultado da função, beleza? E agora aqui eu vou colocar o resultado, né, as linhas referentes às vendas ao faturamento da região que eu selecionar, no caso agora Sudeste. Para isso eu vou utilizar a função filtro. E aí eu vou falar qual que é a matriz que eu quero. A matriz que eu quero é essa aqui, onde estão as minhas linhas, ponto e vírgula. Aqui é o parâmetro de filtragem, ou seja, eu vou falar para ele que quando nesta coluna regional for igual a Sudeste, e vou dar um Enter aqui. Ele vai trazer aqui para a gente todo o resultado. Aqui eu cometi um equívoco, que aqui eu quero a filial, né? Então eu vou trocar, vou vir aqui na minha função, vou falar, olha, não é de A6 até D25. Vou apagar aqui, vou colocar de B6, na verdade, que eu quero. Ou seja, eu só quero filial, quantidade e faturamento. E vou dar um Enter. Então agora, o que eu fiz, né? Recapitulando. Antes, no meu equívoco, eu tinha selecionado de sul, dessa primeira célula, até o valor de 4.486. Eu ajustei para que a minha matriz ela seja só de colibri até 4.486. Que é da coluna filial até a coluna faturamento, beleza? E aí vai funcionar. E onde entra a função classificar nessa história? Eu posso classificar essas matrizes, né? Eu posso classificar qualquer informação, mas eu posso classificar essas matrizes. Aqui, por exemplo, ele está me trazendo na ordem em que aparecem as ocorrências da minha base de dados. Se eu quiser fazer isso de forma classificada, eu posso usar a função classificar, falar que a matriz, né, que eu quero classificar é o resultado da função único e vou dar um Enter. Ele vai classificar para a gente. A mesma coisa eu posso fazer com a função filtro. Posso classificar o resultado da função filtro. Ele está me fazendo essa pergunta. É sobre fechar o último parênteses, digo que sim. E agora sim, se você reparar, ó, Ctrl Z, Albatroz está aqui na segunda posição.
vou clicar aqui em refazer, você vai ver que agora está em ordem alfabética, tá bom? Então é uma aplicação simples, mas muito útil das funções único, filtro e classificar. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou, se inscreve no canal. Você se inscrever nos mostra que a gente está no caminho certo, produzindo conteúdo de qualidade e nos incentivando a produzir cada vez mais conteúdos como este para você.